Olá, bom dia, meus amigos. Que alegria poder estar aqui novamente. Não sei se pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Não sei qual momento nós estaremos juntos, mas o importante é estarmos na mesma fé, na mesma concordância, na mesma determinação. Lembrando que no decorrer dessa semana, nós vamos falar sobre a vida de oração de Jesus. Em todo tempo, Jesus estava em oração. Por isso, nós vemos que ele nunca perdeu uma batalha, porque ele estava sempre em comunhão com Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje: Jesus ora para escolher os seus discípulos. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 6, versículo de número 12. E o 13 que diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então nós vemos aqui que ele não saiu de qualquer maneira a escolher aqueles que estariam ao seu lado. Ele falou com Deus, ele orou, ele passou a noite inteira em oração. E pela manhã, ele saiu em busca daqueles que iam andar ao seu lado. Meus amigos, e o que ele buscava naqueles homens, naqueles discípulos? Ele buscava propósitos, pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. Por isso, ele orou, ele buscou, porque ele sabia que a caminhada não seria somente de momentos felizes, mas de adversidade, de lutas. Mas ele sabia o motivo que ele estava chamando aqueles homens. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, o 14 e o 15, diz assim: E nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Por isso, o Senhor Jesus passou a noite inteira falando com Deus. E pelo amanhecer, ele foi ao encontro daqueles
que tinha o mesmo propósito que ele, de levar o evangelho, as boas notícias aos enfermos, aos que tinham espíritos malignos. Então foi assim que Jesus saiu em busca dos seus discípulos. Meus irmãos, nós somos discípulos de Jesus. E foi para isso que ele nos chamou e nos deu essa autoridade no nome dele. Essa obra, ela não parou, meu amigo. Essa obra nos alcançou. E hoje nós estamos aqui no mesmo propósito, no mesmo chamado. Meus amigos, oração é intimidade. E nós precisamos dessa intimidade. Porque o Senhor já nos deu autoridade sobre a enfermidade, sobre o espírito maligno. Por isso, nesta manhã, nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor. Ah, querido Deus, nessa madrugada nós te agradecemos, ó Pai, e queremos essa intimidade com o Senhor. Por isso, seus discípulos, quando começou a ver como o Senhor agia, pediu para que o Senhor os ensinasse a orar. Foi o que nós vemos, foi o que nós aprendemos nos vídeos anteriores, porque eles viam essa ousadia, eles viam Jesus falando com Deus. Meus amigos, nós precisamos dessa intimidade com Deus. Nós precisamos tirar o momento do nosso dia para buscar, para meditar nesta palavra, porque é só assim que nós vamos vencer as adversidades, as tentações que estão sobre a terra. Foi assim que Cristo venceu todas elas. E nós vemos que ele passou a noite inteira em oração. Ah, meus amigos, por isso nós pedimos ao Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai, nos ajude, Pai, a sermos homens e mulheres que têm este desejo, Pai, de buscar a Tua presença, de entender que o Senhor nos chamou para sermos mensageiros das boas notícias, notícias de salvação, de libertação, de transformação, de novo nascimento. Ah, meus amigos, esta foi a nossa mensagem de hoje. Fica todos com Deus. Que todos possam ter uma semana guardada pelo Senhor. E nós vamos aprender mais a vida de oração que Cristo tinha. E isso não parou. Ele nos ensina a sermos como eles, a termos ousadia para entrar na presença do Senhor com confiança. Eu deixo aqui um forte abraço a todos.